Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor em Mateus, no último capítulo e também nos últimos versículos. É uma alegria nós estarmos de volta. Um domingo só de ausência da igreja já nos fez sentir, né, a saudade. Mas a gente não se desliga da igreja, a gente fica olhando direitinho as informações, as notícias. A gente viu fotos aí da reunião de oração, de alguns momentos do culto do domingo passado, então a gente vai matando a saudade pelas fotografias que os irmãos colocam nas redes sociais. Então elas têm, às vezes, um papel bastante interessante para a gente. A gente não fica tão defasado e tão distanciado do convívio dos irmãos. Mas estar juntos é melhor. Por isso que a gente quis lá conhecer de perto e ao vivo, né, o nosso mais novo netinho. Então, o Caleb, nós vemos ele pela foto, vê pelo WhatsApp, aquela coisa toda, mas estar ali e pegar no colo é diferente, né? Eu imagino aquelas crianças que Jesus pegou no colo, quando os discípulos de Jesus achavam que Jesus não devia perder tempo com crianças, né? Porque ele tinha um trabalho muito intenso com os grandes, com os adultos, e Jesus repreendeu os seus discípulos. Vamos então para o texto de Mateus, no último capítulo. Mateus capítulo 28, os 3 últimos versículos praticamente deste capítulo aqui. 18, 19 e 20. E nós vamos terminar hoje aquela meditação que nós começamos no domingo retrasado sobre a presença de Jesus com o crente, conosco. Mateus 28, 18 até o 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos ler todos juntos esta promessa de Jesus aí, nestas últimas 3 linhas. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse versículo tem que ser memorizado, é fácil, e é importante, e é precioso. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós sabemos, né, que o Senhor deixou para o seu povo e deixou para a sua igreja muitas promessas, promessas preciosas, gloriosas, e estas promessas, elas têm mantido a nossa fé, a nossa esperança, as nossas convicções diante de tudo aquilo que nós somos e passamos neste mundo. Nós sabemos que sempre podemos confiar nas promessas do nosso Senhor. As promessas dos homens, nós sabemos que elas estão rodeadas de impossibilidades, de circunstâncias que às vezes não permitem que estas pessoas humanas, ou mesmo nós que fazemos essas promessas, possamos cumpri-las todas. Nós temos limitações, nós temos circunstâncias que às vezes não permitem cumprir promessas. E a gente sabe que pessoas que não são do meio cristão, que não são do meio evangélico, ainda têm muito mais dificuldade no cumprimento das suas promessas. Mas com Jesus isto não acontece. Pelo contrário, nós percebemos que as promessas de Jesus, elas são inquestionáveis, elas são infalíveis, elas são garantidas pela sua autoridade, pelo seu nome. Elas são, de fato, totalmente confiáveis. E o Senhor Jesus Cristo sabia, de fato, que as suas promessas dariam alento, dariam ânimo para o coração dos seus discípulos em todos os tempos, e por isso ele deixou diversas promessas para toda a sua igreja, para todos nós.
E eu creio que esta é de fato uma promessa que nós devemos memorizar, sempre lembrar, justamente por causa do seu conteúdo e tudo aquilo que ela traz de ensinamentos para o nosso coração. Então, a respeito desta promessa de Jesus, a presença de Jesus conosco, nós já vimos 4 verdades. A primeira delas, que a presença de Jesus conosco é uma presença certa, ou seja, real, autêntica, inquestionável. Jesus não colocou nenhuma condição, nenhuma limitação no cumprimento desta promessa. E ele não colocou no condicional, lá no futuro, dependendo disso ou daquilo. Não, a presença dele com o crente é uma presença autêntica, real, em todo momento. Ele diz, eis que estou convosco. Ele disse desta forma para todos nós, eis que estou convosco. Não disse estarei ou poderei estar, estou convosco. Na língua grega, normalmente a primeira pessoa, o primeiro pronome, a conjugação do verbo ser, o grego só dizia eimi, e com isso ele estava dizendo eu sou. Jesus colocou o pronome ego, e aí então ele enfatizou, ele reforçou a sua presença conosco como uma presença certa, porque colocando ego em mim, é como se ele falasse eu mesmo estou com vocês. Eu mesmo que tenho essa promessa feita a vocês, estou convosco. Depois nós vimos também que essa presença é uma presença espiritual. Jesus está presente conosco, sim, mas é através do seu Espírito. O Espírito Santo de Deus, como nós já vimos hoje aqui, sendo dito no culto, lido em textos, ele sempre está com o povo de Deus. O Senhor Jesus Cristo tinha prometido aos seus discípulos que ele voltaria à presença do Pai e depois de alguns dias ele então enviaria o seu Espírito para estar constantemente no coração dos seus discípulos, não apenas ao lado dos discípulos, mas estar permanentemente no coração dos discípulos. E Jesus, inclusive, salientou que isto era extremamente vantajoso. Ele disse aos seus discípulos, convém que eu vá, porque se eu não for, eu não enviarei para vocês o meu Espírito. Em termos de presença física, Jesus tinha sim, naquele tempo, limitações. Ele não poderia estar com os discípulos de uma região da Palestina e com outros de outra região ao mesmo tempo. Mas através do seu Espírito, ele pode estar com cada discípulo em qualquer parte da terra, deste mundo. Então ele falou, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E Jesus orientou que os seus discípulos permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos com a promessa, com o poder do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, o Espírito veio. E hoje a igreja cristã está comemorando o dia de Pentecostes. O dia que o Espírito Santo veio para permanecer constantemente, permanentemente com cada discípulo de Jesus. Todo discípulo de Jesus, todo cristão, todo crente sincero em Jesus tem o Espírito Santo habitando na sua vida. Se não tiver o Espírito, esse tal não é dele, disse o apóstolo Paulo. E é esse Espírito que tem, então, uma grande missão e uma grande ação na vida do povo de Deus e na vida de cada servo do Senhor. Presença de Cristo conosco, uma presença certa, uma presença espiritual, uma presença diária, porque Jesus disse, estou convosco todos os dias, é de fato uma presença cotidiana, sem qualquer limitação de continuidade, nos dias bons, mas também nos dias maus, nos dias de calmaria, mas também nos dias de tempestade, nos dias de alegria, mas também nos dias de tristeza. A presença do Senhor conosco é diária. E é também uma presença permanente, porque Jesus disse, estou convosco todos os dias até a consumação do século.
Enquanto esse mundo existir, eu vou permanecer com cada um dos meus discípulos. E até a consumação dos séculos ocorrer, o Senhor Jesus está cumprindo esta promessa, até o fim dos tempos, até que Ele volte gloriosamente e implante de forma definitiva o seu reino eterno e glorioso. Então a presença de Jesus é certa, ela é espiritual, ela é diária e ela é permanente. Mas hoje nós queremos falar também que esta presença de Jesus conosco, ela é uma presença abençoadora. Por que abençoadora? Porque através da sua presença conosco, através do seu Espírito, o Senhor nos concede inúmeras bênçãos. Não daria para nós esgotarmos as bênçãos, né? Todas as bênçãos, a plenitude das bênçãos que o Senhor nos concede através da sua presença espiritual conosco. Mas nós queremos destacar algumas para a igreja, alimentar-se realmente da promessa do Senhor, lembrar-se destas bênçãos do Senhor na sua vida e saber que o Senhor Jesus está sendo fiel no cumprimento da sua promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quinta verdade, essa presença conosco é uma presença abençoadora. E nós vamos destacar 5 bênçãos que o Senhor nos concede através da sua presença conosco. Sua presença espiritual nas nossas vidas. A primeira bênção que nós podemos destacar é a bênção da proteção. Hoje em dia, quem de nós não está necessitado e carente de maior segurança e de maior proteção? Mas quem de nós, de fato, pode confiar nas instituições humanas para que nos dê aquele senso de segurança e de proteção que nós precisamos? É muito difícil. Nós sabemos que temos muitas coisas acontecendo ao nosso redor, em cada lugar nós nos sentimos inseguros, basicamente, se nós pensarmos apenas nos poderes públicos em termos de nos oferecer segurança. Mas o Senhor, Ele prometeu que estaria conosco, nos abençoando através desta proteção, desta segurança da qual nós precisamos. E nós temos podido contar com essa proteção do Senhor. Nós podemos ilustrar esta verdade da proteção de Jesus aos seus discípulos, pensando naquelas 2 oportunidades que os discípulos tiveram de ter a sua proteção assegurada, garantida pelo Senhor Jesus Cristo. Numa vez, ali no mar da Galileia, o Senhor Jesus Cristo estava dormindo no barco devido ao cansaço do dia de atividades pelo reino de Deus, e os seus discípulos começaram a enfrentar uma grande tempestade. Então, deixou de existir sossego, calmaria, quietude ali no mar, os ventos eram contrários, as ondas cresciam e pegavam o interior do barco, e os discípulos começaram a perder o controle, não só da embarcação, como também das suas próprias emoções, dos seus próprios sentimentos e até mesmo da sua própria fé. A fé era ainda muito frágil, muito insípida, precisava ser desenvolvida. E eu creio que por isso mesmo Jesus deixou os seus discípulos ali indo descansar até que eles vieram despertá-lo. E o despertaram de uma forma bem abrupta, até mesmo rude. Senhor, não te importas que pereçamos? Como que passando uma reprimenda no Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, então, despertou, acalmou o vento, acalmou o mar, acalmou aquela tempestade também que estava dentro daqueles corações, porque Jesus acalma tempestades nas nossas vidas, não somente aquelas que estão exteriores a nós, mas também aquelas interiores no nosso coração, na nossa mente. E então nós percebemos ali que houve bonança, houve quietude, houve calma.
Jesus garantiu a proteção aos seus discípulos. Outra vez, o problema foi um pouco diferente, porque Jesus impeliu ou compeliu os seus discípulos para embarcarem e atravessarem o mar da Galileia para o outro lado. Só que dessa vez Jesus não vai com eles. Jesus fica em terra, mas não fica ocioso, não fica estagnado, não fica parado. Diz-nos os evangelistas que ele sobe ao monte para orar. E ali, em oração, Jesus vê os seus discípulos em dificuldade e resolve ir para protegê-los, para abençoá-los na quarta vigília da noite. E naquela madrugadinha de 3 horas da manhã em diante, Jesus vem andando por sobre as águas, quando os discípulos já estavam apavorados, amedrontados com a tempestade, ainda observam aquele vulto vindo na direção do barco e ficaram com mais medo ainda, achando que fosse um fantasma, pensando que fosse um fantasma. Quando nós não cremos firmemente em Jesus, qualquer coisa que acontece por aí afora, às vezes nos soa como fantasmas, como coisas que nem existem de fato. Mas Jesus veio até eles, Pedro fez aquele desafio: mas Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus deixou e orientou para Pedro descer do barco e vir, e ele foi mesmo. Mas dali a pouquinho ele começa a naufragar, porque começou a reparar que ele não estava num lugar muito confortável. Olha para os ventos, olha para as ondas, olha para a situação e começa a submergir. Jesus, mais do que depressa, o sustenta, o levanta, o protege e o coloca no barco novamente. A proteção de Jesus. Jesus está conosco, sempre através da sua presença abençoadora, nos trazendo proteção. Nós observamos também que o Senhor Jesus Cristo, como nosso divino e supremo pastor, ele deixou lá em João capítulo 10, naquela parábola do bom pastor, ele se apresenta como nosso pastor, como a porta do aprisco, como o porteiro desta porta. Ele se apresenta como aquele que está, de fato, cuidando e protegendo o seu rebanho, cuidando e protegendo as suas ovelhas. E ele disse lá, mais ou menos pelo final do capítulo 10 de João, que as suas ovelhas ouvem a sua voz, e ele dá a vida eterna para estas ovelhas. Ele fala que as suas ovelhas o seguem, nunca vão perecer eternamente, e ninguém poderá arrebatar uma só ovelha das suas mãos. Então Jesus está dizendo que, sendo o bom pastor das nossas almas, das nossas vidas, ele nos fornece, ele nos concede a bênção da sua proteção. Mas nós podemos falar também da bênção do encorajamento. Outra coisa que nós necessitamos tanto nas nossas vidas, não somente o senso de proteção, de segurança, mas precisamos também do encorajamento do Senhor. E o nosso Deus sabe que nós precisamos desse encorajamento. Por isso, Ele tantas e tantas vezes nos diz na sua palavra: não temas. Há tantas e tantas promessas de encorajamento, palavras de encorajamento para os servos de Deus aqui na Bíblia, que a lista seria realmente muito grande se nós a fizéssemos. E nós sabemos que o Senhor Jesus, então, precisou encorajar os seus discípulos naquele treinamento, naquele ministério dos 3 anos. Volta e meia, eles se mostravam fragilizados, assim tumultuados pelas circunstâncias, mas o Senhor os encorajava. Por isso mesmo, ele disse para a sua igreja, ele disse para os seus discípulos, que neste mundo não esperassem apenas coisas boas, coisas agradáveis, mas pelo contrário, que esperassem a incompreensão do mundo, a perseguição do mundo, as hostilidades do mundo. Então nós sabemos que quando algum cristão
é hostilizada em qualquer parte do mundo, está se cumprindo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então temos que ter o encorajamento do Senhor Jesus, que nos diz: tenham bom ânimo, tenham um ânimo sempre firmado nas minhas promessas, nas minhas palavras, na fé em mim. O Senhor encorajou também Jairo, que foi pedir uma bênção do Senhor Jesus para a sua filhinha de 12 anos que estava morrendo. E quando chega na presença de Jesus, vem a notícia que a filhinha já tinha morrido, que ele não deveria mais incomodar o mestre. Mas Jesus, ele falou para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Jesus encorajou Jairo a confiar no poder de Jesus, já que ele foi à presença de Jesus, porque creu no poder de Jesus para resolver a situação da sua filha. Agora, uma notícia ruim não deveria afetar a sua fé, mas que a sua fé fosse de fato perseverante no Senhor. Não temas, crê somente. Há momentos nas nossas vidas que nós não temos muito o que fazer, a não ser depositar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no poder do Senhor Jesus Cristo, na sua presença abençoadora conosco, nos encorajando. E tantas vezes ele nos fala: não temas, crê somente. E Jesus foi até a casa de Jairo, e entrando onde estava a menina, com Pedro, Tiago e João, ele então ressuscitou a filha de Jairo. O Senhor encorajou o apóstolo Pedro também, quando lhe disse que ele haveria de negá-lo antes que o galo cantasse, naquela noite, véspera da crucificação de Jesus. Nós observamos que o Senhor Jesus deu a notícia, falou o que haveria de acontecer, instruiu o apóstolo Pedro, informou o apóstolo Pedro, mas o encorajou também dizendo: eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando você se recobrar dessa situação, quando eu te restaurar, você vai ser uma bênção ainda maior na vida dos seus irmãos. E de fato, Pedro foi muito usado pelo Senhor Jesus, inclusive no dia de Pentecostes, porque quem deu a mensagem do Evangelho para aquele povo que estava ali em Jerusalém foi justamente o apóstolo Pedro. E quase 3.000 almas se converteram a Jesus naquela oportunidade e foram batizadas e unidas ao povo de Deus, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor encorajou o apóstolo Pedro. E aliás, precisou encorajá-lo em outro momento, quando Pedro ficou desapontado com aquilo que fez e de repente resolveu voltar à velha profissão: eu vou pescar. Esse negócio de apostolado, de discípulo de Jesus, parece que não deu muito certo na minha vida, eu vou voltar a pescar. E aí, como ele era um líder, outros já foram dizendo: se você vai, nós vamos contigo também. Se não dá para você, não dá para nós também. Mas quando eles saíram ao mar e nada apanharam naquela noite, Jesus estava esperando ali na praia, com alguns peixinhos, alguns pãezinhos, e não só alimentou ali os discípulos, como também restaurou Pedro para que ele prosseguisse no seu ministério para o qual o Senhor o tinha chamado. E até fez com que o apóstolo Pedro, por 3 vezes, repetisse que ele de fato o amava, como o Senhor Jesus de fato sabia do seu coração, conhecia o seu coração. O apóstolo Paulo também no seu ministério, um ministério carregado de adversidades, de perseguições, de hostilidades, de sofrimentos, mas o Senhor Jesus sempre encorajando o apóstolo Paulo. E em uma determinada vez, ele estava lá na cidade de Corinto e alguns opositores ferrenhos tentavam minar o seu trabalho, negando a sua autoridade apostólica inclusive, perseguindo, hostilizando.
juntando basicamente judeus e romanos contra Paulo, mas o Senhor o encorajou, dizendo: Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade, e ninguém vai ousar-te praticar o mal, ninguém vai te fazer o mal. Eu estarei aqui te protegendo, estarei também encorajando. Então nós observamos aqui a presença do Senhor Jesus é abençoadora, porque Ele nos abençoa com a sua proteção, Ele nos abençoa com o seu encorajamento, mas Ele nos abençoa também com o seu consolo. Ele nos enviou o Espírito, que é o Consolador. Se Jesus está conosco, através do seu Espírito, nós temos o Consolador constantemente nas nossas vidas. E o trabalho, a obra do Espírito Santo, em termos de nos consolar, ela é muito profunda, ela é muito presente na vida de cada crente. O Senhor nos encoraja através das suas palavras, através das suas promessas. O Senhor consolou as pessoas, que estavam aflitas, que estavam angustiadas, que estavam chorosas nos dias do seu ministério. Ele consolou aquela viúva da cidade de Naim, que estava sepultando o seu único filho. Jesus pôde dizer àquela mulher: não chores, porque ele tinha poder para recobrar a vida, para ressuscitar o seu filho, e assim o Senhor Jesus consolou a vida daquela viúva. O apóstolo Paulo também nos fala que o nosso Deus é o Deus de misericórdia e o Pai de toda a consolação, e que é Ele mesmo que nos conforta, que nos consola em todas as situações de adversidade, para que, consolados pelo seu Espírito, nós possamos consolar outras pessoas que padecem das mesmas adversidades. Davi, lá no Salmo 23, falava também da presença do Senhor na sua vida e do consolo e do encorajamento também que o Senhor lhe dava sempre. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A presença de Jesus traz também a bênção da consolação. Mas vamos para uma quarta bênção, a bênção da direção, da orientação. Jesus, usando a figura do pastor, nos ensina, através da palavra, lá no Salmo 23, que o pastor, ele de fato conduz as suas ovelhas, ele conhece as suas ovelhas. João 10 também, Jesus usa esta mesma figura do bom pastor, e através daquela parábola, ele fala que ele conhece, ele chama e ele conduz cada uma das suas ovelhas. Isso significa direcionamento. O Senhor nos orienta, Ele nos dirige a nossa vida. E como nós sabemos, o pastor de ovelhas vai à frente para mostrar às ovelhas o caminho mais seguro, para providenciar para as ovelhas aquelas águas onde as ovelhas podem dessedentar a sua sede. A ovelha só bebe água em lugares cujas águas estejam tranquilas, mansas. O cervo é diferente, ele só bebe quando há correntes de águas. Ele procede de maneira diferente da ovelha. A ovelha só se houver calmas, águas calmas ou águas tranquilas. E Jesus vai à frente das suas ovelhas, vai à frente do seu rebanho, mostrando a direção certa para nos alimentarmos, para estarmos dessedentando a nossa sede. Ele orienta também a nossa vida naquelas atividades todas que nós precisamos estar tomando no dia a dia. Ele é o nosso bom pastor, nos conhece pelo nome, nos chama e nos conduz, nos dando direção e orientação. E uma quinta bênção que nós podemos destacar também é a bênção do poder ou da capacitação. Jesus disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Ele nos escolheu e nos designou para que nós fôssemos, mundo afora,
e pregássemos o Evangelho, e produzíssemos frutos que fossem frutos bons, que fossem frutos permanentes, frutos que não somente ornassem a nossa vida, mas que também glorificasse o nome do Senhor Jesus Cristo. E assim o Senhor Jesus Cristo nos capacita através do seu Espírito. É através do seu Espírito que Ele nos concede dons, que Ele nos concede as capacitações para nós o servirmos. Então, através dos dons, das capacidades que Ele nos dá, Ele permite que nós possamos servi-lo. Não somente isso, mas Ele, através do seu poder do Espírito Santo, é que Ele faz com que nós possamos, de fato, crescer na vida de comunhão, crescer na vida de santificação. Através do seu Espírito, guiando a nossa vida, é que nós vamos desenvolvendo a nossa fé, o crescimento espiritual, a vida de santificação, a possibilidade de nós falarmos de Jesus para outras pessoas. Jesus foi muito categórico: vocês vão esperar alguns dias pela promessa, pela vinda do Espírito Santo, porque só depois disso é que vocês estarão capacitados para sair pelo mundo afora e pregar o Evangelho a toda criatura. E é através do poder de Jesus que nós somos convidados também, convocados também, para falarmos dele, para testemunharmos dele. E nós precisamos entender que a capacitação vem do Espírito Santo. Não significa da nossa capacidade ou apenas pela nossa capacidade, mas muito mais pela ação do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo teria realmente que vir e ficar com a igreja e ficar na vida de cada crente, para que ele tivesse poder, capacitação para viver a vida cristã, para dar o bom testemunho de Cristo, para crescer na vida de santidade, para falar de Jesus aos outros, evangelizar o mundo. Então, esta também é uma bênção do Senhor na vida da igreja, na vida de cada discípulo. O Senhor Jesus está conosco. Ele prometeu e Ele tem cumprido. A presença de Jesus conosco, como nós vimos, é uma presença certa, espiritual, diária e permanente. Além disso, é também uma promessa abençoadora, porque através da sua presença, o Senhor nos comunica, nos concede proteção, consolo, direção, encorajamento e capacitação para vivermos a sua palavra e para falarmos do seu nome ao mundo. Que Deus nos ajude e que Ele nos abençoe a firmarmos cada vez mais a nossa fé nessa promessa tão preciosa dele ao nosso coração. Amém. Para fazer essa meditação, já o Fábio está trazendo o microfone. Senhor Deus, poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós permanentemente, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, ouvimos tudo que tínhamos que ouvir, Senhor Deus, e que possamos, ó Deus, ter guardado em nossos corações e praticar, ó Deus, ao sairmos aí fora, Deus querido, que o Senhor nos sustente, nos guarde e nos ensine, ó Deus, a amar-te para sempre, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida do pastor Márcio, que o Senhor cuidou dele, ó Deus, durante essa semana, o trouxe de volta em tua santa e bendita paz, ó Pai. Ser com todos os seus, ser com todas as famílias dessa igreja e com todas as famílias, ó Deus, de todas as igrejas que falam do teu nome verdadeiro, que estão espalhados na face da terra, Senhor. Nos dê uma boa semana na tua santa e bendita paz e nos ensine, ó Deus, a fazer o que é correto, não o que te desagrada, Senhor. Perdoe as nossas falhas, ser conosco e nos ajude, ó Deus, a ter uma vida que seja agradável ao Senhor. Perdoe os nossos pecados e fique conosco hoje e eternamente. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado Pai Celestial, e que a comunhão, a consolação, o ensino e o poder do Espírito Santo estejam convosco e sobre vós permaneçam eternamente. Amém.